Boa tarde, povo. Boa tarde. Boa tarde, povo. Boa tarde. Essa chuvinha aí, o pessoal desanimou, gente? Podemos assentar, ficar à vontade. Primeiramente, quero desejar uma feliz Páscoa para você. Feliz e santa Páscoa para você. Vira para a pessoa que está do seu lado, deseja para ela, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Irmãos, essa é a nossa grande alegria, a nossa grande fé, né, que nós celebramos esse dia tão especial, dia da Páscoa, dia da ressurreição. São Paulo vai dizer para nós que se Jesus não ressuscitou, vazia a nossa fé, ou seja, não tem sentido, né? Se Jesus não ressuscitou, o que estamos fazendo aqui? Não teria sentido todo o sofrimento, não teria sentido toda a dor, não teria sentido tudo que passamos nessa vida, né, de alegria, de momentos, se Cristo de verdade não ressuscitasse, né? É o motivo maior da nossa fé, é a razão maior da nossa fé. Pessoal, acho que não preciso me apresentar, né? A maioria que estava semana passada, gente. Quem aqui não veio semana passada? Manda a mão. Isso, alguns não vieram semana passada, né? Para aqueles que tinham vontade de conhecer, me chamo Romo Freitas, sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Talva, né? Sou discípulo do movimento carismático, da pregação, da formação, da libertação. E a gente vai levando a palavra ao missionário também, onde Deus vai nos chamando a levar, né? E na semana passada a gente partilhava um pouco, né, desse tema tão importante para a nossa fé, que é, qual é o tema mesmo, gente? Semana passada, que é? Credo. A pessoa lembrou, né? Falamos do credo, né? Ou seja, a profissão de fé. A gente falou, né, para a gente recapitular, nós falamos que a igreja, desde a história, ao longo da história, ela sempre elaborou algumas fórmulas que resumiam aquilo que são verdades de fé, ou seja, aquilo que se acreditava. Então, ao longo da história, a igreja sempre elaborou fórmulas breves que sintetizavam, resumiam ali o que a igreja acreditava, mas muito mais que a igreja, aquilo que Deus acredita, aquilo que Jesus deixou de ensinamento. E todas essas fórmulas não eram coisas que os homens inventaram, o ser humano inventou, não. É coisa retirada da palavra de Deus, ou seja, que o próprio Deus revelou, deixou com seus ensinamentos. Alguns dessas profissões de fé nós chamamos de símbolos de fé, que resume realmente aquilo que é fé, aquilo que é a fé de Deus, da igreja, aquilo que Deus deixou como ensinamento. Então, muitas vezes, algumas dessas profissões de fé foram aquilo que os apóstolos deixaram como ensinamento, né? Aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que foram testemunhas da ressurreição, né, de todos os ensinamentos. Mas algumas profissões de fé também foram elaboradas a partir de alguns concílios, né? Ou seja, para combater algumas heresias, algumas coisas que eram totalmente contrárias aos ensinamentos de Deus, aquilo que Jesus ensinou. E a gente partilhou que dois credos são os mais comuns, mais popularmente utilizados, sobretudo nos nossos tempos. Um deles é o credo apostólico, o símbolo dos apóstolos, aquele chamado credo dos apóstolos mesmo, né? É um antigo rito batismal romano, né? Pedro utilizava, Santo Ambrósio coloca isso, a tradição da igreja coloca isso, que é o credo que normalmente a gente canta, a gente proclama, professa nas missas solenes, nas missas principais, nas missas dominicais, né? As festas de guarda, as missas mais importantes. Mas também falamos que existe um outro credo que a gente reza em algumas ocasiões especiais, que é o credo niceno-constantinopolitano, fruto do concílio de Nicéia, fruto do concílio de Constantinopla, os dois primeiros concílios ecumênicos da história da igreja, né? Lá por volta do ano 325, 388. E aí, o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele maior um pouco, né? Que traz mais detalhes, né? Mais explicitado a doutrina, né? Os ensinamentos, os artigos de fé, mas que nada se difere desse credo que nós proclamamos. Então é necessário a gente entender também que os credos que foram construídos ao longo da história, nós falamos também que foram elaborados, não quer dizer que eles são obsoletos. Às vezes eles foram elaborados para aquele momento específico, para aquela época específica.
nós entramos profundamente para meditar o credo que nós mais comumente usamos, o credo que nós rezamos ao iniciar o Santo Texto, o credo que nós utilizamos mais vezes na Santa Missa, que é o credo apostólico, símbolo dos apóstolos, que nós rezamos e meditamos a primeira parte. Santo Ambrósio, o santo da igreja, ele vai dizer que esse credo é dividido em aproximadamente 12 artigos. E existe uma tradição, a gente falou disso na semana passada, existe uma tradição que há uma inspiração de 12 artigos em relação aos 12 apóstolos. E na semana passada a gente meditou um pouco dos 6 primeiros artigos. E em cada um deles a gente foi falando um pouquinho deles. E cada um deles a gente vai vendo que ele tem uma doutrina, um ensinamento específico que vocês certamente vão ter mais profundidade ao longo de toda essa caminhada de preparação da crise. Mas que a gente foi tirando algumas dúvidas importantes e já antecipando algumas questões importantes para nós, porque é a nossa profissão de fé, ou seja, é aquilo que a gente tem que se proclamar muito mais de uma maneira decorada, mas entendendo aquilo que eu estou falando e crendo naquilo que eu estou proclamando, vivendo aquilo que eu estou proclamando. E hoje nós vamos terminar fazendo a meditação, a reflexão dos 6 últimos artigos do credo. Quem lembra aí quais são os primeiros que a gente viu, gente? Vamos rezar o credo mais uma vez, para a gente lembrar? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então nós começamos o credo falando as primeiras partes. Falamos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falamos, mas cremos sim em Deus que é Pai, que por amor e por ser por amor cria todas as coisas. É o Deus Pai Criador. E no outro credo, aquele maior, Constantino vai dizer isso: Criador das coisas visíveis e invisíveis, Criador de todas as coisas. Cremos em Deus que é Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, um Pai que não desiste de nós, mesmo com os nossos pecados e nossas falhas, um Pai que sempre está conosco, e que Ele é um Deus todo-poderoso. Nós meditamos que nós cremos em um Deus uno e trino, ou seja, um Deus, um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade. Certamente vocês devem ter algum ensino mais para frente sobre isso. Então, cremos em um só Deus em 3 pessoas. Não são 3 deuses diferentes, mas um único Deus em 3 pessoas. E que o quarto concílio de Latão vai dizer para nós que essas 3 pessoas têm a mesma natureza, a mesma essência, a mesma substância. Ou seja, Deus Pai é Deus, o Filho também é Deus, 100% Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo também é Deus. Eles têm a mesma essência, a mesma substância, mesmo Deus. E falamos que Ele é um Deus todo-poderoso. Falamos de 3 características de Deus: Deus que é onisciente, ou seja, que sabe todas as coisas, tem conhecimento sobre todas as coisas. Falamos que é um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. E falamos que Ele é um Deus todo-poderoso, ou seja, onipotente. Oni significa todo, potente de poder, potência. Deus pode todas as coisas, porque tem poder sobre todas as coisas. Então falamos disso, e cremos nesse Deus que tem poder sobre nós, que tem autoridade sobre nós, que tem governo sobre nós. Depois falamos que e cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ou seja, falamos que nós acreditamos que há um Deus Filho que foi encarnado. Esse Deus Pai que é por amor,
nós lemos o trecho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz para nós que com efeito Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E deu seu Filho único, Jesus Cristo, o mistério da encarnação, que é o único Deus, nosso Filho único de Deus. Meditamos esse amor de um Deus que se entrega por nós, mas meditamos que Ele também é chamado de nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário, porque só é proprietário aquele que paga o preço. E Ele pagou o preço por nós outros. Ele pagou o preço imensurável por nós outros. Por isso é o nosso Senhor e Salvador. Depois nós falamos também, além de ser crer em Jesus Cristo, seu Filho, falamos que cremos que Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ou seja, acreditamos que Ele foi concebido não através de relações simplesmente humanas, não, mas concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Falamos que Deus poderia nos salvar de diversas maneiras, mas Ele quis nos salvar enviando seu Filho único, ou seja, se assemelhando em tudo a nós, exceto na realidade do pecado. Então, nasceu da Virgem Maria, no ventre da Virgem Maria, aquela que é virgem antes, durante e depois do parto, o mistério da Virgem, o dogma do mistério da virgindade perpétua da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Depois nós falamos que esse mesmo Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, Ele se encarnou, se igualou a nós a tudo, exceto o pecado. Falamos que Ele tem duas naturezas, ou seja, é uma pessoa, Jesus é um só, mas Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Mas nós falamos que não é que Ele é metade homem e metade Deus, não, Ele é 100% homem, 100% Deus. E nós falamos, a teologia fala a união hipostática, ou seja, uma pessoa, duas naturezas, divina e humana. Ele é 100% Deus e 100% homem. Mas nós vemos também o trecho de São Paulo aos Filipenses, que fala para nós, Filipenses 2, de 6 a 11, que fala para nós que Jesus não se prevaleceu da sua condição divina, mas se fez escravo, se fez pecado, ou seja, se assemelhou a tudo que nós podemos vivenciar, menos o pecado. Se assemelhou tudo a nós. E que Deus outorgou a Ele a autoridade para que todo nome seja, todo nome, para o nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós meditamos esses pontos sobre Jesus também. Depois falamos que Ele padeceu sob bons Pilatos, ou seja, Ele padeceu a tristeza, as dores, os sofrimentos, assumiu as nossas dores, assumiu os nossos sofrimentos, o mistério que nós recém celebramos agora na Sexta-feira Santa, a sua paixão e morte, Ele que assume os nossos pecados. Se você realmente viveu essa Semana Santa, eu espero que você tenha vivido, quão rica é essa Semana Santa, o ápice da nossa fé. Como ser indiferente, como ser indiferente, ser snob a momentos como esse. Não há de se conceber um católico que seja insensível, indiferente ao mistério da paixão, morte e ressurreição, sobretudo nesses dias, de viver de qualquer maneira. Então, espero que você tenha vivido na Sexta-feira Santa esse momento da paixão, morte do Senhor. Ele padeceu o seu rosto por nós, a tristeza, as dores, os sofrimentos, foi crucificado, morto e sepultado. Escolheu a morte, a morte dos grandes criminosos. E aqui a paixão do Senhor, irmãos, só para a gente relembrar, meditar na sua paixão e morte, às vezes a gente pensa o seguinte quando a gente está na Sexta-feira Santa: poxa, que pena que Jesus teve que se entregar a Deus. E a gente parece que tem um sentimento de vivenciar a paixão do Senhor e a morte do Senhor, um sentimento de solidariedade com Jesus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus não precisa da solidariedade da sua. Então os irmãos precisam de solidariedade. É uma palavra linda, nova, mas Jesus não precisa da nossa solidariedade, da nossa pena, da nossa compaixão. Meditar a paixão e morte do Senhor é entender que eu e você precisamos de uma vergonha na cara. É entender que você precisamos nos converter.
Jesus não espera de nós solidariedade, Ele espera de nós mudança de vida. Ele espera de nós conversão. Então, meditar a paixão do Senhor é meditar o quanto eu sou miserável, quanto eu sou falho, quanto eu sou medíocre, quanto eu sou pecador, o quanto eu não mereço o amor desse Deus. Isso é meditar a paixão do Senhor. Não é simplesmente o sentimento de pena, o sentimento de realmente eu sou pequeno, eu sou pecador, que eu preciso dessa misericórdia. E Ele foi crucificado, morto, sepultado. Foi sepultado para nos provar que aquele que foi sepultado ressuscitou. E essa grande festa que nós celebramos ontem, o sábado da Aleluia, no dia pascal, que já é Páscoa, nós cantamos o Glória, o Glória a quantas vigílias, o Glória ao excelência, ou seja, Jesus ressuscitou, a razão da nossa fé, a morte não tem vez, ou seja, o pecado não tem vez, o inimigo não tem mais vez. Assim como Ele ressuscitou, um dia Ele vai nos ressuscitar, mas enquanto estamos nesse mundo, Ele continua nos ressuscitando e nos chamando para uma vida nova. Então essa é a razão da nossa fé, é o motivo da gente se alegrar. Páscoa é um motivo de alegria. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele venceu a morte, Ele venceu o mal, Ele venceu o pecado, e também nos ajuda a vencer os males, os desafios do nosso dia a dia. Ele nos ressuscita a cada dia. Depois nós falamos, meditamos que Ele desceu à mansão dos mortos. Falamos disso que aconteceu depois da sexta-feira santa, ali depois das volta das 3 horas, até o sábado da noite, antes da vigília pascal. Ou seja, esse tempo de silêncio que a igreja vive. Jesus morreu, Jesus está dormindo, o Rei está dormindo. O que Jesus está fazendo durante esse tempo? Onde não tem missa, onde não tem os sacramentos, Jesus desce a mansão dos mortos, como nós falamos na semana passada. Ou seja, Ele desce lá às profundidades infernais, não para libertar aqueles que estavam condenados, mas para libertar os justos que precederam Ele. Ou seja, os justos do Antigo Testamento: Adão, Eva, Moisés, Abraão, Davi, João Batista, todos que os precederam antes. João Batista do Novo Testamento, mas antes morreu, antes decapitado, antes da morte do Senhor. Então Ele resgata todos aqueles que ainda não tinham acesso ao paraíso na mansão dos mortos, ou seja, na borda exterior, no círculo exterior das profundidades infernais. Eles não estavam condenados, mas estavam na expectativa do Messias. Então Jesus, depois da sua morte, Ele desce a mansão dos mortos glorioso para libertar e saber levar ao paraíso esses que precederam, os justos do Antigo Testamento. Aqueles que estavam condenados, não, aqueles que estavam condenados continuaram condenados. Então, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Então, Jesus ressuscita no terceiro dia. Às vezes a gente tem o costume de dizer o seguinte: não, Jesus morreu e depois de 3 dias foi ressuscitado. Não, Ele não ressuscitou depois de 3 dias. Se Ele foi ressuscitado depois de 3 dias, se Ele contasse sexta-feira, Ele tinha que ressuscitar na segunda vez. Não, Ele ressuscita ao terceiro dia. Por isso o credo, ele afirma isso, ressuscitou ao terceiro dia, e não após 3 dias. Então, no terceiro dia, Ele ressuscita, no terceiro dia completo. Por quê? É a tarde da sexta-feira, todo sábado, e amanhã ali de domingo. Por isso, amanhã Jesus ressuscita no domingo. Por isso, nós celebramos a vigília pascal no sábado à noite, mas já fazendo memória a ressurreição do Senhor como domingo. Então, no terceiro dia, Jesus ressuscita. E depois falamos que Ele sobe aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O mistério da ascensão de Cristo. Jesus, que depois de ressuscitado, a partir de hoje, domingo de Páscoa, nós vamos meditar o tempo pascal da liturgia. Ou seja, 40 dias que Jesus ainda está ressuscitado, ensinando aos seus discípulos. Quantas coisas Jesus, durante 40 dias, não deve ter ensinado mais ainda aos seus discípulos? Ressuscitado, com o seu corpo glorioso, cheio de glória. Então, durante 40 dias, Ele ainda está com os seus discípulos, convivendo, ensinando, instruindo, até que sobe aos céus, definitivamente. Ou seja, o mistério da ascensão. A ascensão nós falamos porque Ele sobe com o seu próprio poder. A assunção, que é a Virgem Maria, depois é assunta ao céu, ponto dogma,
ela sobe pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo. Mas Jesus sobe aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Então isso para a gente meditar, né? Recapitular apenas um pouco do que nós falamos na semana passada. Agora hoje nós vamos meditar os próximos seis artigos. O seguinte vem falar para nós, donde há o sétimo, né? Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então esse Jesus que sobe aos céus, ele um dia retornará. Ele deixou essa promessa de que ele voltará. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, no fim dos tempos, no fim do mundo, Jesus descerá novamente à terra para julgar os vivos e os mortos. Desde a ascensão de Cristo, a vinda de Jesus agora é iminente. Ou seja, quando vai ser? Quando Jesus vai voltar? Não sabemos. Não sabemos o dia e a hora. O próprio Jesus disse: não sabemos nem o dia e a hora, mas apenas o Pai do céu. Ou seja, o Filho do Homem retornará para estar no seu reino como um ladrão que chega pelas madrugadas. Ou seja, o ladrão avisa quando ele vai chegar, gente, quando ele vai assaltar uma casa, fazer um assalto, avisa, né? Assim o Filho do Homem, assim Jesus voltará. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser agora. Não sabemos. Não sabemos. A vinda de Jesus é iminente, mas ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então o que é isso? Julgar os vivos e os mortos. É Jesus que virá de maneira gloriosa. Ou seja, ele vai instaurar definitivamente o reino de Deus. Jesus que falou para Pôncio Pilatos: olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é um outro mundo. Mas a plenitude do seu reino virá quando ele vier com toda a sua glória. Ou seja, é a igreja que crê que Jesus virá, mas agora ele não vai vir como ele veio da primeira vez. Jesus, quando veio da primeira vez, se encarnou no mistério do Natal, do nascimento de Jesus. Jesus veio de maneira simples, na simplicidade, na humildade da manjedoura, né? Não tinha lugar para cabelo, então ele veio na simplicidade da manjedoura, né? Na hospedaria, no curral, com os animais, né? Naquela simplicidade, naquela singeleza, a encarnação, a primeira vinda de Jesus. Agora, a sua segunda vinda, que nós chamamos também de parousia, que é a segunda vinda de Jesus, não será uma vinda singelamente. Jesus virá com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com todo o seu esplendor. E para nós, irmãos, isso não é motivo de a gente ter medo. Não é. Para nós cristãos, para nós católicos, Jesus, a volta de Jesus, não é motivo de medo, mas é motivo de esperança. É motivo de esperança de vida eterna, esperança de felicidade eterna, esperança de que todo esse vale de lágrimas que nós vivemos nesse tempo passará. E aqueles que estiverem com Ele, permanecerão com Ele. Então é o juízo final, é aquilo que é a doutrina do juízo final. Vocês certamente terão um ensino mais profundo sobre isso, sobre os novíssimos, ou seja, a doutrina dos sinais dos tempos, escatologia, onde vocês vão ter um ensino mais próprio sobre o céu, inferno, purgatório. Nós falamos um pouquinho na semana passada, o juízo particular, o juízo final. Então essa é a realidade da segunda vinda de Jesus. Ou seja, será revelada a conduta de cada um, os segredos dos corações. Aquilo que a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 12: não há nada de oculto que não venha descobrir-se, e nada de escondido que não venha ser conhecido. Ou seja, é o chamado juízo universal, ou juízo final. Ou seja, é o juízo da história, é o julgamento da humanidade. Esse Deus que nos criou vai fazer o resumo da história. Ou seja, vamos ver o que aconteceu no resumo dessa história. Eu os criei por amor, eu disse que não os abandonaria, e de fato não os abandonei. Estive convosco durante todos os dias, alimentei os seus pais no deserto, alimentei vocês hoje depois do meu filho ter se entregue na cruz através da Eucaristia dos sacramentos. Vamos ver o resumo dessa história. Isso é o julgamento final, o juízo final, o juízo da humanidade. Agora, um ponto para nós meditarmos, irmãos, sobre isso, né, sobre o juízo final, né, sobre o juízo universal, onde Deus vai se manifestar todas as criaturas, o bem e o mal. Nesse dia,
todos ressuscitarão, ou seja, a alma se unirá novamente ao corpo, irá para o seu destino, que será o céu ou o inferno. Vamos pausar por aqui para a gente entender melhor. Nós falamos na semana passada que quando nós morremos, se nós morrêssemos agora, a gente viveria um juízo particular, ou seja, é o nosso juízo, ou seja, o nosso julgamento daquilo que vivemos, daquilo quanto nós amamos o Senhor, quanto deixamos de amar os nossos pecados. E nós teremos 3 possibilidades de destino: céu, inferno, purgatório. Falamos que o céu é a realidade da perfeição, daqueles que estiveram constantemente na graça de Deus, na intimidade, no amor com Deus. Falamos que o purgatório é a realidade daqueles que também tiveram uma vida na presença de Deus, porém ainda tem pecados e situações que ficaram para serem ainda purgadas, purificadas. Precisam ainda passar por um tempo de purificação, um tempo de arrependimento, de pagar, cumprir as consequências dos nossos pecados e dos nossos erros, dos pecados confessados, óbvio. Mas também a realidade do inferno, aqueles que morrem fora da amizade com Deus, o pecado mortal, a condenação eterna, a rejeição eterna a Deus. Essas 3 realidades, o juízo particular. No juízo final, ou seja, na segunda vida de Jesus, aquilo que, quando nós morremos, separa a alma e o corpo, ou seja, nosso corpo vai para o cemitério, a nossa alma é que vai para esses lugares, esses destinos, esses estados, céu, inferno e purgatório. Agora, na ressurreição de Jesus, na segunda vida de Jesus, a alma e o corpo irá se unir novamente. Por isso fala, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Haverá a ressurreição dos vivos e dos mortos. Assim, ressurreição dos vivos, ou seja, quem estiver vivo passará por um processo que só o Senhor conhece, os seus desígnios de morte, mas terá a sua alma, o seu corpo unido. Aqueles que estão mortos terão a sua alma, o seu corpo unido novamente, para o julgamento final, o juízo final. Um detalhe importante para a gente entender: esse juízo universal, esse juízo final, ele não vai mudar a sentença do juízo particular. Então tem 2 possibilidades da gente ir para o céu: ou se a gente morresse agora, em estado de graça, na presença de Deus, ou Jesus vir agora. Há 2 possibilidades. Se Jesus vier agora, aqueles que já morreram, já passaram pelo juízo particular. Eles não vão ter um outro juízo particular, não. É simplesmente tudo aquilo que foi do juízo particular deles, tudo aquilo que seria do nosso juízo particular, será mostrado às claras para todo mundo. Isso é o juízo universal. Ou seja, nada mais acontece. Tudo será colocado às claras. Tem gente que gosta de brincar, né? Dizendo que quando Jesus voltar vai ter um telão lá que vai passar os pecados de todo mundo, né? O pessoal gosta de brincar falando isso, vai passar os pecados, vai passar a vida de todo mundo, né? É como se fosse isso, né? Não sei se vai ter um telão ali, não sabe, né? É às vezes uma brincadeira, mas é um entendimento, é a iluminação de tudo aquilo que a gente hoje não compreende da vida, do mundo, das revelações, dos mistérios de Deus, nós temos todo o entendimento na plenitude dos tempos, ou seja, no final dos tempos, no juízo final. Então nós católicos, nós ao contrário de ter medo, nós desejamos se unir a Cristo. Desejamos. É aquilo que a igreja chama de Maranatá, ou seja, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Aquilo que muitas músicas vão dizer, né? Que o Senhor virá. O Senhor está próximo, o Senhor está próximo, o Senhor está retornando, o Senhor virá, o Senhor voltará, o Senhor estará conosco. Ele vai vir para nos trazer a alegria eterna. Aquilo que o Senhor Jonas Abib, o fundador da Missão Nova, recém-falecido, muito divulgado, a vinda de Jesus. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. O Senhor virá e Ele não tardará. Nós não sabemos, irmãos, o dia nem a hora, mas que nós estejamos prontos. Que assim como os discípulos de Jesus encontrou os seus discípulos ali dormindo, no momento que ele se retirou, nesse momento que Jesus está retirado dos céus, podemos dizer assim, que ele não nos encontre dormindo quando ele também retorna.
Irmãos, enquanto dormindo na fé, brincando com as coisas de Deus. Então, a criança é essa oportunidade da gente buscar mais a Deus, querer ser santo, querer buscar a intimidade com Deus, romper com o pecado, ser homens e mulheres melhores, homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, íntimos a esse Deus. Então, o Senhor que virá para ajudar a ouvir os filhos dos povos. A alma que vai para o céu, logo depois do juízo particular, é a alma que está livre de todo pecado e que não há pena alguma para descontar. A alma que vai para o inferno, logo depois do juízo particular, é a alma que está em pecado mortal. E a que está no purgatório, como eu disse, é que depois do juízo particular, ainda tem algum pecado venial, alguma pena para descontar. Porém, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, para instaurar definitivamente o reino de Deus, ou seja, a plenitude dos tempos, onde Deus vai fazer novos céus e novas terras, ou seja, aqueles que permanecerem nele governarão e reinarão junto com ele. Aqueles que não permanecerem nele não governarão com ele. A partir desse momento, toda a realidade do purgatório não vai existir mais. Ou seja, as almas que estão no purgatório, elas irão diretamente para o céu, na segunda vinda de Jesus. Então, aqueles que serão salvos, aqueles que estarão na glória de Deus, terão apenas a realidade do céu. Aqueles que não estiverem na glória de Deus, terão a realidade do inferno. Então, a realidade do purgatório, vocês vão ver no outro ensino, que é uma realidade temporária. Temporária porque justamente enquanto nós estamos aqui, enquanto o Senhor não vem. A partir do momento que Jesus vier, não haverá mais a realidade do purgatório. Então, aqueles que estão no purgatório já estão salvos, só que ainda precisam de um processo de purificação. Por isso a importância de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Por isso a cada Santa Missa nós rezamos pelas almas do purgatório. Por isso podemos praticar e lucrar indulgências pelas almas do purgatório. E também por nós também, pelas nossas penas, para que a gente diminua o nosso tempo no purgatório. Então, assim nós vamos no purgatório. Por isso é importante a gente ter uma vida de oração. A importância de boas práticas espirituais, da caridade, do jejum, da penitência, das indulgências, de toda essa de fazer o bem, tudo isso é importante para diminuir o nosso tempo no purgatório, se Deus ainda nos der essa graça, que nós tivemos a graça de ir para o purgatório. Então diminui o nosso tempo também. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu sei que esse parte talvez seja um pouquinho complicado para alguns, desperta alguma curiosidade, alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para perguntar, para interromper. Joia, irmãos? Depois nós vamos falar o próximo trecho. O 8º artigo vai falar para nós, depois de onde há de vir ajudar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo. Ou seja, já tínhamos falado das duas pessoas da Trindade, Pai e Filho. Faltava agora dizer que nós cremos no Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo, ele não é uma energia que passa pelos ares, uma força cósmica que passa pelos... Não, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós temos que nos relacionar também com Ele. E sabe, irmãos, às vezes um alerta muito grande para nós católicos. Muitas vezes nós temos muita facilidade de nos relacionar com Deus Pai, que nos criou, com Deus Filho, que nos remiu a redenção da cruz. Nós temos essa facilidade. Mas às vezes nós não temos o costume de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Não temos esse costume. O Espírito Santo é uma pessoa. E com uma pessoa a gente conversa. Como a gente conversa uns com os outros, conversamos, dialogamos, relacionamos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, além de ser pessoa, também é Deus. Então, se é Deus, se é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o culto que nós prestamos ao Espírito Santo é o mesmo culto que nós prestamos a Deus Pai e a Deus Filho, que é um culto de adoração. Agora, é muito raro a gente falar assim: Espírito Santo, eu te adoro. Alguém já falou isso? É muito raro a gente falar isso. Mas o culto que nós prestamos ao Espírito Santo é um culto de adoração também. Então, que a gente possa ter esse costume de pedir o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo é aquele que convence sobre todas as coisas. É aquele que convence sobre todas as realidades. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence acerca do juízo, do pecado, da morte. É aquele que convence, é aquele que muda
os nossos pensamentos, nossos esquemas, aquilo que a gente acha que está certo, está errado, nosso achismo, nosso eu mesmo. É o Espírito Santo que quebra tudo isso, que quebra o nosso orgulho. É o Espírito Santo que nos converte, que toca o nosso coração. Então, por isso que a doutrina da igreja vai dizer: creio no Espírito Santo, aquele que procede do Pai e do Filho. O outro credo do Centro Constantinopolitano, aquele maior, vai dizer isso: creio no Espírito que procede do Pai e do Filho. Ou seja, Santo Agostinho vai dizer para nós, irmãos, que Deus Pai é aquele que ama, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor. Olha só comigo isso. Deus Pai é o que ama, que nos ama. Jesus é o nosso amado de nossas almas, aquele que se entregou na cruz. E o Espírito Santo é a própria experiência da luz. Então o Espírito Santo é esse. Não é uma energia qualquer, não é uma força cósmica qualquer, não é uma ondazinha, uma vibe, não, é uma pessoa. E que se derrama muitas vezes manifestando os seus dons, os seus frutos também, como em Pentecostes, né? Então o Espírito Santo, ele sempre esteve presente na história da igreja, toda a história da igreja. É atribuída a ele especialmente a graça da santificação das almas. Também é chamado de Consolador, de Paráclito, ou seja, advogado. Ele é a promessa. O Espírito Santo é a grande promessa, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Jesus, durante esse tempo que esteve com seus discípulos, ele dizia isso: ó, é necessário um dia que eu vá, mas virá o Espírito da verdade, que vai nos convencer. É necessário que eu vá para a volta do meu Pai, mas virá o Espírito de fortaleza. É necessário que eu vá, mas virá o Paráclito, virá o Consolador, virá o Santificador, virá o Espírito da verdade, virá o Espírito do amor. Ou seja, Jesus também fez a mesma promessa, de que Ele não nos deixaria sozinhos, que Ele enviaria o seu Espírito Santo. Isso acontece na data que nós vamos celebrar daqui a 50 dias, exatamente, que é Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que lá no Antigo Testamento, Deus enviava só para os reis, para os grandes profetas, para uma missão específica e para pessoas específicas, a partir de Pentecostes, esse Espírito Santo é para todos nós. Esse Espírito Santo é para mim e para você. Esse mesmo Espírito que soprou sobre o mundo, que soprou sobre os apóstolos de Pentecostes, esse mesmo Espírito que hoje age em você. Esse mesmo Espírito Santo que nós, ao clamarmos, ele vem sobre nós. É a certeza, é a promessa, é o cumprimento da promessa de Deus. Se Jesus prometeu, ele cumpriu em Pentecostes, e a partir daquele momento, aqueles apóstolos que eram medrosos estavam cheios do Espírito Santo, cheios de coragem. Assim o Espírito Santo também realiza em nós. Agora, outro ponto para nós meditarmos também, que o Espírito Santo sempre esteve em toda a história, como eu disse, no Antigo Testamento, através dos reis, dos profetas, mas também na criação. Então, toda a ação de Deus, é sempre trinitária, ou seja, sempre a Santíssima Trindade está agindo. Então, se você percebeu bem a leitura de ontem, de quem participou da vigília de ontem, a primeira leitura de ontem, que vai narrar a criação do livro de Gênesis, na hora da criação do ser humano, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai falar assim, não vai falar assim: eu, o Pai, faço o homem a minha imagem e semelhança. É assim que fala, gente? Está escrito lá? Pega aí a sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia aí? Pega aí, pega lá o que está escrito lá. Vale a pena a gente pegar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Primeira página da Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Para a gente perceber como que a ação de Deus é sempre trinitária. Ou seja, por mais que exista um Pai Criador, nós colocamos a referência do Deus Pai como Criador, toda a criação, toda a ação de Deus é trinitária. Ou seja, onde o Pai está agindo, o Filho também está agindo, o Espírito está agindo. Onde o Filho está agindo, o Pai também está agindo, o Espírito está agindo. Quando nós clamamos ao Espírito Santo, estamos clamando ao Deus Pai e Deus Filho. Olha o que vai dizer aí, gente, versículo 26 do capítulo 1.
Está dizendo, eu faço o homem a minha imagem e semelhança? Olha o que vai dizer, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se a gente não faltou aula de português, vai perceber que não está no singular, está no plural. Então não é só Deus Pai dizendo: faço o homem a minha imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, a ação de Deus é trinitária. Mesmo quando a gente tem como referência Deus Pai, Criador de todas as coisas, ali o Filho também está criando, e o Espírito também. Quando nós clamamos o nome de Jesus, estamos clamando pelo Pai e o Espírito Santo. Quando clamamos o Espírito Santo, estamos clamando o Pai e o Filho também. Então a ação de Deus é sempre trinitária. Então o Espírito Santo é a alma da igreja, né? É aquela que conduz a igreja, é aquela que conduz a cada um de nós, é aquele que nos conduz para estar aqui, é o que nos dá força, é o que enche com os seus dons, com os seus carinhos. O Espírito Santo é aquele que distribui os dons. Esse é o Espírito Santo que vocês receberão de maneira forte no dia da crisma de vocês. A graça, os dons que vocês receberam no batismo, o Espírito Santo que vocês receberam no batismo, agora de maneira concreta, aperfeiçoada, lapidada, através da crisma. Por isso a crisma é também chamada de sacramento do Espírito Santo, onde o bispo irá impor as mãos sobre vocês, é um dos sinais do sacramento da crisma, juntamente com toda a Assembleia Reunida, para aclamar o Espírito Santo sobre vocês, para encher-vos com os dons do Espírito Santo, com os carinhos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gera em nós também os seus frutos. Nono artigo: cremos na Santa Igreja Católica. Igreja vem do grego eclésia, significa assembleia reunida, povo de Deus reunido, convocação. Ou seja, o mesmo povo de Deus do Antigo Testamento, que Deus fez a aliança, é o mesmo povo que Deus hoje aperfeiçoou, plenificou através de Jesus Cristo. Então o povo de Deus lá no Antigo Testamento já é a igreja sendo preparada como a igreja que Deus quis nos tempos de hoje, fundada por Jesus Cristo. Então é toda uma preparação. Cremos na Santa Igreja Católica, ou seja, as notas da igreja. Cremos numa igreja que é una, que é santa, católica e apostólica. Vocês terão certamente um ensino sobre isso, quando falar sobre a igreja. A gente vai destrinchar essas notas da igreja. Nós cremos na igreja católica. Irmãos, cremos na promessa, naquilo que a palavra diz para nós em Mateus capítulo 18, versículo 16. Eu te declaro, Simão, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Te dou as chaves dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra, tudo que ligares no céu, ligarás na terra. Tudo que desligares no céu, desligarás na terra. Ou seja, Jesus se confia pedra sobre a igreja. Então Jesus sempre fundou a sua igreja. Jesus sempre quis fazer aliança com o seu povo, reunião com o seu povo. Então não existe essa história, e principalmente no meio da juventude, a gente vê muito nas redes sociais, muitos digitais influentes falando isso: eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na igreja, não acredito em religião. Então você não entendeu nada que Jesus ensinou. Jesus sempre quis reunir o seu povo, é desejo de Deus a sua igreja. Jesus, quando disse: eu estarei convosco todos os dias até os fins do mundo, de que modo? Através da sua igreja, através dos sacramentos, através da oração. Então não existe essa história de que, eu acredito em Jesus, mas não acredito na igreja. Ou então, mas pior, essa história que a gente ouve muitas vezes de alguns irmãos de outras denominações: eu acredito na Bíblia, mas não acredito na igreja. Eu acredito na Bíblia, mas não acredito na igreja. Sabe aquela perguntinha, aquela brincadeira que todo mundo pergunta: quem vem primeiro, ovo ou a galinha? Já lembra dessas brincadeiras que o pessoal sempre pergunta? Quem vem primeiro, ovo ou a galinha? O pessoal discute ali. Essa é uma questão parecida com essa que discutiram. Quem vem primeiro, a Bíblia ou a igreja? A igreja. Jesus Cristo fundou ela quando? Na cruz.
cruz. Quando o soldado perfura o seu lado na cruz, ali nessa igreja. É do seu lado aberto. Por que do seu lado aberto? Porque olha só como que Deus é maravilhoso. Quando Ele cria a mulher, Eva, lá no Gênesis, Ele cria da onde, gente? Do lado de Adão. Adão adormece e do seu lado Ele cria a companheira dela. Jesus no Deus no Novo Testamento, através do seu Filho, do seu lado aberto, do Cristo morto, adormecido, do seu lado aberto, Ele tira a sua companheira, a sua esposa, que é a igreja. Essa igreja que nasce na cruz e é manifestada de maneira forte no Pentecostes, pelo Espírito Santo, que é a alma da igreja. Então não existe essa história. Nós cremos na palavra de Deus e na Bíblia, porque nós cremos na igreja. Quem compilou, quem separou toda a palavra de Deus e viu quais eram os livros que eram inspirados, que não eram inspirados, o que era realmente revelação de Deus e o que não era revelação de Deus? A igreja católica. Quem que separou um capítulo, um versículo, que organizou tudo isso, viu o que era certo e o que era errado? Foi a igreja católica. Então qualquer outra religião, denominação que utiliza a palavra de Deus, tem que dizer muito obrigado à igreja católica. Tem que dizer muito obrigado. Principalmente no Novo Testamento. Que o Antigo Testamento tem algumas diferenças, alguns livros do Antigo Testamento que não estão em algumas Bíblias protestantes, por exemplo. Não estão, foi retirado. Mas, no Novo Testamento, todo ele, principalmente as traduções gregas, que vem do grego, depois a vulgata, tudo isso é a Igreja Católica. Ou seja, tudo isso, esse material de fé é da Igreja. Todo estudo sobre Maria, sobre Mariologia, sobre o Espírito Santo, pneumologia, da onde vem, gente? Da Sagrada Tradição. Então a nossa fé católica, nós não cremos só, eu falei isso na semana passada, nós não cremos só na Bíblia. Então para nós católicos, não existe essa conversinha assim, mas aonde está isso na Bíblia? Aonde? Para nós não existe essa conversa. Nós ouvimos a igreja. E a igreja está baseada, a nossa fé católica está baseada em duas fontes de revelação. Eu repito o que eu disse na semana passada. Duas fontes de revelação. A revelação escrita, tudo aquilo que foi registrado, documentado, e a revelação oral, tudo aquilo que foi transmitido. E a palavra de Deus vai falar isso para nós. No finalzinho do Evangelho de São João, que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não teria livro no mundo, biblioteca no mundo que caberia. Ou seja, a importância da transmissão. Paulo fala para nós isso. Aquilo que eu aprendi, vos transmito. Então, cremos em duas fontes de revelação através de três pilares. Quais são os três pilares? Um deles, obviamente, a Sagrada Escritura. Nós cremos na Sagrada Escritura. Cremos na palavra de Deus revelada. Mas cremos também na Sagrada Tradição que nós falamos. Ou seja, todo o conhecimento, toda a doutrina, tudo que foi passado pelos apóstolos ao longo dos anos, daqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição, dos ensinamentos de Jesus, que foram passando ao longo do tempo, a tradição apostólica, a tradição com P maiúsculo, e também o Sagrado Magistério, ou seja, aquilo que é a interpretação de Deus, a interpretação da igreja, o Papa, os bispos, os sucessores dos apóstolos. Essa é a nossa fé católica, apostólica romana. Então nós não cremos só na Bíblia. Bem, tem alguém aqui que veio de outra denominação, gente? Alguém que veio de outra religião, de outra denominação? Veio? Não tem problema, não tem problema falar não, gente. Não tem problema. Estamos aqui à vontade. Se tiver alguém, vem para mim, Evangelho? Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Os meus avós, tanto pai de pai como pai de mãe, são católicos. Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à igreja católica. Seja bem-vindo à sua casa. Seja bem-vindo à sua casa. Fique à vontade. Fique à vontade. Mas isso, a crise é isso. É para a gente conhecer boa parte da nossa fé. Por que eu falo isso? Como eu disse para vocês, eu coordenei a pastora da crise durante muito tempo. E muitas vezes nós recebemos pessoas de diversas denominações. Pessoas da Assembleia de Deus, pessoas que eram espiritismo, pessoas de diversas doutrinas. Mas qual que era a experiência
com a verdade, através da verdade, com a fé em Jesus Cristo e com a sua igreja, entendem todas as coisas. Né? Então, essa é a nossa fé católica apostólica romana. Aquela que, a partir da experiência, cada um de nós é livre para proclamar depois que, olha, essa é a minha fé, eu conheci, esses são os ensinamentos, esses são os caminhos, esses são os ensinamentos de Jesus da sua igreja. Aqui eu encontro solidez, aqui eu encontro sustento, aqui eu encontro conteúdo sólido ao longo da história, testificar, confirmar. A partir disso é a fé que vocês vão confirmar. Professar que são católicos, apostólicos, romanos. Então, depois vai dizer para nós: creio na Santa Igreja Católica, já para a gente adiantando também, creio na Santa Igreja Católica e creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Antes, crer na Igreja Católica, necessariamente abrir um parênteses também. Quando a gente fala que crer na Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, é crer que a Igreja é santa, não por causa de nós. A Igreja é santa não por causa de nós. Se fosse depender de nós, gente, não teria santidade da Igreja. Os seus membros da Igreja são perfeitos. Nós somos perfeitos. Muitos padres são perfeitos. Muitos bispos são perfeitos. Agora, ela é santa porque o fundador dela é santo. O fundador dela é Jesus Cristo. Então a igreja é santa por causa do seu fundador, que é santo. Agora, os seus membros, muitas vezes não são tão santos assim, são falhos. Mas também há membros que são santos. Mas não são santos por causa deles mesmos, são santos por causa daquele que é santo, que é Jesus Cristo. Então, por isso a igreja católica é chamada Santa Igreja Católica. Nós cremos nisso. Então, para pertencer à Igreja Católica, precisa ser batizado, professar a doutrina da lei de Jesus Cristo, participar dos sacramentos, a obediência ao Papa, aos bispos, são os legítimos pastores da Igreja. O Papa é o vigário de Cristo na terra, ou seja, desde Pedro até Francisco, uma linha ininterrupta de papas, ou seja, a sucessão apostólica dos apóstolos. O vigário de Cristo na terra. Outro ponto também para nós meditarmos sobre a igreja, que ela é o meio de salvação, ela é o sacramento universal da salvação para nós, é o meio que Jesus continua deixando para nos continuar nos salvando. E também quando nós falamos que cremos na igreja, cremos na Igreja Católica, não só nessa igreja visível que nós estamos aqui. Ou seja, nós cremos em 3 formas dessa igreja. É uma só igreja, mas em 3 formas diferentes. Existe a igreja peregrina ou militante, somos todos nós aqui que estamos nessa luta, nessa batalha de querer ser de Deus, de buscar as coisas de Deus, de buscar o céu, buscar a santidade. É a igreja peregrina. Mas a igreja não se resume a templos, não resume a prédio, a construção, a obra. A igreja é muito mais invisível do que visível. Ela somos nós somos a igreja peregrina, mas existe também a igreja padecente, a igreja que está no purgatório. Mas também existe a outra perspectiva, que é a igreja triunfante, a igreja gloriosa, que já está no céu, que intercede por nós. A igreja gloriosa está no céu, a padecente no purgatório, a peregrina, que somos todos nós, constitui a mesma igreja. E na segunda vinda de Jesus, seremos a mesma igreja, uma só igreja gloriosa. Então, crer na comunhão dos santos é crer na unidade dessa igreja. Ou seja, cremos que Jesus Cristo é o que Paulo vai dizer. Cremos que Jesus Cristo, a igreja é como se fosse um grande corpo místico, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E esses membros estão em comunhão. Por isso a comunhão dos santos. Ou seja, é precisamente a igreja que já quer ser governada por um só mesmo Espírito, onde todos os bens por ela recebidos tornam-se necessariamente comuns. A expressão comunhão dos santos tem 2 significados no catecismo: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, vamos pegar ele, para a gente meditar esse trechinho aí, pega aí
a carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Rapidinho ainda, no nosso tempo. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, só para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Capítulo 12, versículo 15 em diante. Para a gente adiantar, na página 1476 da Bíblia Ave Maria. Continuar para a gente entender um pouquinho dessa comunhão dos santos. Nós estamos parando um pouquinho nesses primeiros artigos, porque os artigos finais a gente vai ver que na verdade a gente acabou já falando dele. Então não tem problema a gente parar um pouquinho desses. Então, o carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15 em diante. Olha o que vai dizer o apóstolo para nós. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, e por isso não sou do corpo, acaso ele deixaria de ser corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou do olho, por isso eu não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos seus membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés. Não necessitamos de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo, temos por menos honrosos, a eles cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamos com maior empenho, ao passo que os menos decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo, que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os outros membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm dom de milagres, dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos milagres, todos têm graça de curar, falam todas diversas línguas, interpretam todos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ou seja, irmãos, há muitos membros, mas todos formamos um só corpo. Imagina, gente, se fosse todo mundo igual. Se fosse todo mundo igual. Se fosse todo mundo, um monte de Rômulo por aí. Que tragédia, meu Deus do céu. Que tragédia. Que bom que nós somos diferentes. Que bom que Deus ama a nossa individualidade. E cada um de nós temos diversos dons, diversos carismas, diversos talentos, diversos chamados, diversas missões específicas. Sabia que tem um chamado de Deus que é para você? Sabia que existe uma missão de Deus que é para você? Existe um rebanho que você vai cuidar? Talvez o rebanho que você deve cuidar, talvez seja a sua família. Talvez seja lá no seu ambiente de trabalho. Talvez o rebanho que você vai cuidar seja os seus amigos, né? Talvez o seu rebanho que você vai cuidar são as pessoas que Deus te confia, as lideranças, né? Qual é o rebanho? Deus nos confia um rebanho, onde não vai ser o Rômulo que vai lá evangelizar e falar de Deus para elas, mas vai ser você que vai ser instruído de Deus. Então a comunhão dos santos é a reunião desses membros, onde se um membro sofre, todo mundo sofre. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então nós só conseguimos ser santos porque a cabeça é santa, então o próprio Cristo. Se um membro sofre, todo mundo sofre. Mas se um membro faz o bem, faz a caridade, todo o corpo de Cristo recebe a graça. Então isso é motivo para nós entendermos que nós não podemos ter inveja uns dos outros. Não é motivo para isso. Ciúmes, contendas, brigas uns dos outros, não. Quando um faz algo, pratica a caridade, faz algo bem feito e edifica esse corpo de Cristo, todo mundo está caminhando, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, somos uma mesma igreja. Então isso é a comunhão dos santos, né?
Então, essa é essa noção, que se todo o corpo sofre, se um membro sofre, todo o corpo sofre. E tudo aquilo que um membro faz de bom, irradia para todo o corpo. Então, cremos na comunhão de todos os fiéis em Cristo, dos que estão na terra, como eu disse, a igreja peregrina, dos falecidos que estão em purificação, a igreja padecente, purgatória, e das almas que estão no céu, a igreja triunfante, formando uma só igreja. Cremos que Deus está ali, sempre à escuta de todas essas orações. Depois, o credo vai dizer para nós, no artigo 10, já estamos quase acabando, na remissão dos pecados. Ou seja, cremos na remissão dos pecados. Ou seja, cremos que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, mediante a nossa fé, primeiramente, mediante o batismo, o sacramento do batismo, e mediante o sacramento da confissão. Então Jesus, ele percebeu, ele redime os nossos pecados na cruz. Ele institui o sacramento do batismo para perdão dos nossos pecados, para apagar a mancha do pecado original, da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas apaga os nossos pecados. Mas ele viu, ele percebeu que mesmo depois do batismo, permanecia em nós a natureza pecadora, ou seja, a nossa tendência ao pecado, aquilo que a igreja chama de concupiscência da carne, a nossa inclinação ao pecado. Ou seja, mesmo depois de batizar, a gente ainda poderia ofender a Deus. Mas Deus é tão amoroso, tão bondoso, que o próprio Cristo institui o sacramento da confissão. Então, no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 20, 21, 22, 23 ali, ele vai dar, ele depois de aparecer para os seus discípulos, nós vamos ler isso nos próximos domingos aí, nas próximas semanas. Jesus que aparece para os seus discípulos, esse tempo que está ressuscitado, e vai falar sobre isso. A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, e serão perdoados, aqueles a quem retiveres, serão retidos. Ou seja, nós cremos que Jesus Cristo deu poder, deu autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para perdoar os pecados, e aos seus sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos e os seus auxiliares. Quem são os auxiliares dos bispos? Os sacerdotes, os padres, aqueles que têm o poder dado por Cristo de perdoar os pecados. Então nós cremos no perdão dos pecados, cremos que Deus pode nos perdoar, mesmo assim depois do nosso batismo. Então, o perdão nos é dado pelo sacramento do batismo, da penitência. O batismo é o primeiro e principal sacramento de perdão, mas também existe o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, o sacramento da conversão, o sacramento da penitência. Então, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados. Para isso, o batismo não poderia ser o único meio de serviço da chave do reino do céu que tinha recebido. Então, era necessário que Deus fosse capaz de perdoar as faltas dos penitentes que tivessem pecado até o último dia da sua vida. Então, o sacramento da confissão é o sacramento para isso. O sacramento após o batismo, após você. Quem está se preparando para receber a primeira Eucaristia? Tem alguém que vai se preparar para receber a primeira Eucaristia também, além da crise? Tem? Alguns vão receber a primeira Eucaristia. Então, amém. Alguns vão se confessar pela primeira vez, então. Mais para frente vão ter um ensino sobre o sacramento da confissão. Não fique com medo, não, gente. Calma, tranquilo. Mas o sacramento da confissão é isso. Depois de batizados, nós ainda podemos ofender a Deus. Temos essa graça de sermos perdoados por esse Deus, através do sacramento da confissão, o sacramento da cura, o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Então, é a igreja que nos faz entender essa fé desse artigo, a remissão dos pecados. Se Jesus deu a Pedro o poder das chaves de tudo que ligar na terra, tudo que ligar no céu, ligar na terra, tudo que desligar no céu, desligar na terra, é esse poder de perdoar os pecados. Ou seja, a igreja crê que os apóstolos têm o poder, que os seus senhores têm essa autoridade. Por isso o sacerdote, irmãos, quando ele está ali no confessionário, atendendo a sua confissão, seja em algum outro lugar, no seu confessionário também, numa salinha qualquer, naquele momento, assim como na Santa Missa, não é ele que está.
ele age como persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Ali pode parecer a figura do Padre, é a figura do homem que está ali na sua frente. É Jesus que está te pedindo. Então, quando você fala dos seus pecados, você não está falando dos seus pecados para um homem qualquer, você está falando para o próprio Jesus. Então, ali é o próprio Cristo. Então, a gente não precisa ter receio, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo disso. Até porque vai ser falado no ensino sobre o sacramento da confissão, a questão do sigilo sacramental, aquilo que aconteceu, ele fica ali. Por isso o sacerdote ele vai falar: eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem absolve? É ele? O padre X, o padre fulano, o padre ciclano, o padre Moisés, né? O padre Moisés? Não. Não. É o próprio Cristo através do padre Moisés. Pode ser o padre mais pecador do mundo, o padre que for, naquele momento ali, que ele tem a autorização, o poder de Deus para ministrar o sacramento, não interessa os pecados dele, porque os padres também pedem isso, os bispos também. Por isso eles também se confessam, os padres, como os bispos, também se confessam. Mas naquele momento ali, não interessa os pecados dele. Naquele momento, ele age na pessoa de Cristo, independente dos pecados dele. Ele age. No momento que ele está na Santa Missa ali, pode ser o padre mais pecador do mundo. No momento que ele estende a mão e declara as palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali ele age na pessoa de Cristo. E o milagre acontece no bom e vivo consagrado. Então, é independente se a gente acredita ou não, ali está acontecendo. Então, olha que graça, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Deus não se cansa de querer nos salvar, nos tentar levar para junto dele, para o céu. Até o último momento da vida, a misericórdia de Deus pode nos alcançar, pode nos perdoar, principalmente através da nossa fé. Agora, irmãos, para a remissão dos pecados, é necessário algo muito importante: o arrependimento, o exame de consciência, o refletir a minha vida, a minha história, e aí o auxílio do Espírito Santo que convence todas as coisas, para que eu possa ter o coração arrependido. O arrependimento é isso, é a tristeza, é a dor de eu ter ofendido a pessoa que mais me ama nesse mundo, é o próprio Deus. Isso é arrependimento. É eu entender, é a tristeza do coração, a tristeza interior de que eu ofendi, de que eu feri a pessoa que mais me ama nesse mundo. Mais que minha mulher, mais que meu marido, mais que meu pai, mais que minha mãe, a pessoa que mais me ama nesse mundo é o próprio Deus. Então isso é arrependimento, é importante para a confissão, para a confissão e para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Sem arrependimento não tem perdão dos pecados. Então, o artigo 11 e o artigo 12, ele praticamente nós já falamos, né? Creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, né? Esses dois artigos nós nunca falamos quando nós falamos no encontro passado da descida da noção dos mortos, onde nós falamos, né, da realidade do céu, do inferno, do purgatório. Hoje nós falamos também dessas realidades, ou seja, cremos na ressurreição da carne. Nós cremos que na vida gloriosa de Jesus, na parousia, haverá essa união, como disse, da alma e do corpo. E a carne será ressuscitada. Ou seja, aqueles que foram sepultados terão corpos gloriosos na vinda de Jesus. O seu corpo será ressuscitado e unirá a sua alma. E nós teremos corpos gloriosos, como o corpo glorioso de Jesus. Ou seja, nós falamos no ano passado que há dois corpos, duas pessoas que estão em corpo e alma na glória de Deus, no céu. Que é Jesus, mas quem, gente? Maria, está em corpo e alma no céu. Na segunda vinda de Jesus, onde acontecerá a ressurreição da carne, antes do julgamento, do juízo final, haverá essa ressurreição da carne. Nós, depois desse julgamento, aqueles que tiverem a graça de Deus, vão reinar junto com Ele, de corpos gloriosos. Ou seja, nós teremos aí sim a visão beatífica de Deus. Nós veremos Deus tal como Ele de fato é. Lá no Antigo Testamento, né, muitas vezes não se falava o nome de Deus, era o nome pronunciado, tinha um tetragrama sagrado,
né? Eu sou aquele que sou. Deus é mistério. Como o Senhor fiéis, nós tivemos essa graça de estar no céu e precisamos desejar estar com Ele no céu, nós o conheceremos tal como Ele. Contemplaremos e adoraremos Ele tal como Ele. Quando estamos aqui, nós podemos adorar a Santíssima Eucaristia. Podemos adorar o Senhor pela sua criação. Deus, mas no céu, nós adoraremos Ele de maneira perfeita. De maneira perfeita, alegria perfeita. O lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza. É a felicidade perfeita, é no céu. A alegria perfeita, a presença de Deus. Então, a ressurreição da carne é isso, né? Aqueles que morrerem na graça de Deus, sem pecado mortal, morrer na graça de Deus, reinarão junto com Cristo. Aquilo que Paulo disse para nós também, né? Nós acompanhamos nessas leituras dessa Semana Santa. Se com Ele nós morrermos, ou seja, se nós morrermos na presença de Deus, na intimidade com Deus, na intimidade com Jesus, com Ele nós viveremos. Se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. É o que Jesus vai falar no Evangelho de São João. É o que Ele vai falar sobre a sua ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quem crê em mim, quem permanecer na minha presença, ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja passando por dificuldade, viverá. Eu ressuscitarei no último dia. Assim como um bom ladrão, a gente chama de bom ladrão, alto da cruz, no último instante, teve a sua misericórdia de Deus ali, esteve com o Senhor no paraíso, no último dia, o Senhor também permanece conosco. Derramará sua misericórdia e nos ressuscitará. E creio na vida eterna, ou seja, o início logo após a morte pela vida eterna entende-se que a vida terá início logo após a morte e não terá mais fim. Essa vida na eternidade será feliz para os bons e eternamente ruim para os maus. Vivendo os primeiros toda a eternidade no céu e os demais no inferno. Ou seja, irmãos, Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, Ele vence a morte, o pecado e Satanás. Ele vence a morte. Então, celebrar a Páscoa é nós celebrarmos que a morte não é a palavra final. Não é a palavra final. Eu sei que às vezes é difícil, é duro quando a gente perde um ente querido. É ou não é, gente? É difícil, a gente sofre, mas não é a palavra final. Não é o último momento. Nós cremos na vida eterna, nós cremos que há uma vida esperando por nós de eternidade. E se Deus, com certeza, na presença dele, é isso que nós cremos. Então, cremos na vida eterna. A morte não tem vez, a morte teria vez se Jesus não tivesse ressuscitado, mas com a ressurreição de Jesus, ele diz que ele vence a morte. E aqueles que permanecem com ele vencerão essa morte também, não só a morte física, mas a morte da alma, e viverão eternamente com ele. Isso nós cremos na vida eterna, cremos no céu, cremos nas realidades eternas. Para a gente finalizar, irmãos, o credo ele finaliza com uma palavrinha, que é o Amém. Amém. Ou seja, o que significa esse amém? Ele significa, tem a mesma origem do jeito que a gente começa o credo. A gente começa o credo dizendo como? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse eu creio, que a gente chama de credo, tem a mesma origem na palavra que finaliza o credo, que é o amém. Significa assim seja. Ou seja, eu confirmo tudo isso que eu falei, tudo isso que eu professei. Então, amém significa isso. Assim seja, eu creio, eu confirmo, é confiável tudo isso que eu falei. Eu acredito de verdade. Então, essa é a nossa fé, né? O amém, crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus. É confiar totalmente naquele que é o amém de amor infinito, o amém de infinito amor e de fidelidade perfeita. Irmãos, o credo nós finalizamos por aqui, né? É um conteúdo bastante vasto, né? Uma versão mais sucinta possível, né? Vocês percebem que tem muitas coisas que a gente poderia se aprofundar e que vale você se aprofundar, né? Então é importante você conhecer a doutrina. Eu falei na semana passada do catecismo da Igreja Católica, né? Trouxe o catecismo da Igreja e falei também que existe
é o UCAT. Essa versão aqui, ó, falei que ia trazer, prometi e trouxe. UCAT é a versão jovem aí, ó. Tem também, ó, UCAT. Então, essa é a versão jovem do catecismo, para os jovens aí, ó. Então, tem uma linguagem mais acessível, em forma de perguntas e respostas. Então, boa parte daquilo que a igreja crê, como verdade de fé, nós encontramos no catecismo da Igreja Católica. Essa é a versão jovem, né? Mais sucinta, mas que ajuda em alguns pontos. Essa aqui, Flávio, ó, depois o pessoal assinou a lista ali, assinou? Tem numeração na lista? Esse daqui eu vou sortear para dar para alguém de presente. Tá joia? No final. Vai ficar de presente para alguém para você já estimular o seu estudo aí. Tá joia? Pessoal, antes da gente finalizar esses momentos finais aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, algum questionamento? Eu sei que alguns estão com pressa para poder ir embora, o personagem já está avançado, a gente está falando um pouquinho hoje. Mas é importante que você não saia daqui com dúvida. Tem a fé que você vai professar, que você vai proclamar. Fala, irmão. Falou que Jesus e Maria estão no céu de corpo e alma. Isso. E São José, que é pai do Antigo Jesus. E São José, gente? Está em corpo e alma? E aí? Não está em corpo. Ele, São José, está no céu, mas ainda não em corpo e alma. Então a igreja, sim, ela proclama que está em corpo e alma Jesus, Maria. São José, em algum lugar, o corpo dele foi enterrado, né? Não se sabe, não se tem essa notícia, mas a igreja crê que em corpo e alma só Jesus, a Virgem Maria. Mas crê que ele está no céu, né? E justamente quando ele desce a mansão dos mortos, ele resgata os do Antigo Testamento, mas resgata também São José, né? Abre a porta dos céus, né? Mas quando a igreja proclama alguém que é santo, quer dizer que já está no céu, só que ainda não está em corpo e alma, mas está, mas um dia estará em corpo e alma. Há alguns estudos, a gente pode estudar isso, né? Se São José tem corpo e alma ou não, mas até hoje a igreja proclama e tem para nós como verdade, é só Jesus e Maria que estão em corpo e alma. É a mesma questão que eu acho que o irmão perguntou aqui na outra semana sobre Elias, né? Se Elias subiu para a carruagem de fogo, né? A palavra de Deus fala que Elias foi arrebatado aos céus. Elias foi em corpo e alma, então tem gente essa discussão também, mas não, Jesus e a Virgem Maria apenas estão corpo e alma unidos. Eles são a prefiguração daquilo que vai acontecer com todo mundo no final de tempo. Joia? Mas é boa pergunta, né? São José, patrono universal da igreja. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra pergunta? Pode perguntar, gente. Alguém trouxe alguma pergunta anotada? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? O ver que dá vergonha pergunta, hein, gente? Dou-lhe três. Né? Então, se ficou alguma dúvida, gente, procure o pessoal da pastoral, né? Pergunte a eles. Se eles não puderem responder, não conseguirem responder naquela semana, eles vão na outra semana trazer a resposta, vão procurar o padre para trazer a resposta. O mais importante é que vocês não tenham dúvidas sobre a fé que vocês vão confirmar no final do ano. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos só ficar de pé sobre a Salve Maria, né? Consagrando o nosso ensino, a nossa formação, a Nossa Senhora. Mãe medianeira de todas as graças, pedindo a graça de nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor, e ao sempre professarmos a nossa fé, nós temos a certeza de tudo aquilo que nós estamos proclamando. Através do credo, nós possamos estar sempre vivenciando as verdades da nossa fé, o resumo da nossa fé, estar sempre alimentando a nossa fé nesse Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos pedir pela intercessão da Virgem Maria, que ela nos acompanhe durante toda essa caminhada de Crisma, durante todos esses encontros, esse tempo que nós tiramos para conhecer mais a Deus, conhecer mais a nossa fé, amar mais a Deus, amar mais a sua igreja fundada por Ele. Nós pedimos tudo isso, a Mãe amada, Mãe querida, a Virgem gloriosa e bendita. Passa à frente das nossas necessidades materiais, temporais e espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês.